Se os homens soubessem conviver em paz, o mundo seria um paraíso. Infelizmente, porém, todo ser humano nasce com duas naturezas, uma santa e outra diabólica. Um passo em falso e o mundo se transforma no inferno. Para que isso não aconteça, é preciso inibir a ação da metade diabólica, dando devido valor à cortesia e valorizando a dignidade. As autoridades, por seu lado, fazem cumprir a lei, e só assim se estabelece ordem numa sociedade. Eu tenho evitado sempre nesse canal falar sobre a minha vida particular, sobre meus problemas pessoais. Inclusive, sendo um canal de literatura, eu falo muito pouco sobre meus próprios livros, eu sempre tento falar sobre os livros de outros autores, porque é um canal que eu criei para incentivar a leitura, né, para falar sobre as obras universais e então falar sobre minha vida pessoal, sobre meus problemas pessoais, foge do escopo do canal. Algumas pessoas também me deram conselho para não fazer isso, de não divulgar esse fato que eu vou divulgar aqui, mas eu pensei também que eu deveria dar uma satisfação para os inscritos, aqueles inscritos que estão aí sempre esperando vídeos novos, né? E na hora que sai um vídeo vocês já comentam, já curtem, compartilham, né? Então vocês dão uma força muito grande e vocês estão percebendo, eu tenho certeza disso, que o canal deu uma queda, né, nos últimos 2 meses, né, desde agosto. Inclusive isso refletiu também no crescimento do canal, os inscritos, novos inscritos reduzindo pela metade em agosto e agora em setembro também vai acontecer o mesmo. Eu passei algumas semanas sem fazer vídeos e então isso tem a ver com o canal também, reflete no canal, então eu devo divulgar. E também porque o fato não é apenas particular, é um fato que se torna público por causa das pessoas envolvidas. E eu ainda, mesmo assim, ainda vinha tentando empurrar para frente sem saber se eu deveria ou não fazer. Até que li esse trecho, né, que eu li para vocês aí do Musashi, do Eiji Yoshikawa. E aí nesse trecho ele fala sobre as naturezas do homem, sobre saber viver em sociedade e fala também sobre a importância das autoridades cumprirem a lei para que exista ordem. Então o que aconteceu foi o seguinte, na madrugada do dia 2 para o dia 3 de agosto, eu me envolvi num acidente de trânsito na cidade aqui de Garanhuns e no carro em que eu dirigia estavam minha esposa e meu filho e o outro carro que bateu na gente pertence ao prefeito de São João, cidade aqui vizinha. Quem dirigia era o sobrinho dele que estava embriagado, ele estava quando foi feito o teste do bafômetro, 3 horas depois do acidente, porque ele fugiu do local após o acidente e a polícia o localizou escondido, aguardando alguém que viesse buscá-lo, porque ele não fugiu para a cidade dele, para um sítio, para a zona rural, porque o pneu do carro dele estourou. Mas se não fosse por isso, ele teria simplesmente desaparecido. Mas a polícia localizou, os bombeiros nos levaram para o hospital para nós fazermos os exames, né? Meu filho teve sangramento no nariz por 3 dias, minha esposa ficou com hematomas por mais de um mês, eu também tive dificuldades para dormir por quase um mês, não apenas pelo efeito psicológico, mas pelas dores do acidente. E isso reduziu demais a minha capacidade de leitura e consequentemente, né, como é um canal de literatura, teve dia que eu só li 4 páginas. Né? Você não consegue manter um canal de literatura falando sobre livros toda semana se você só consegue ler 4 páginas por dia. E a questão do acidente, né? Um acidente é algo que é fortuito e que pode acontecer com todo mundo. Então, o delegado me pediu, enquanto lavrava o flagrante, sim, eu ia esquecendo de falar sobre o índice de alcoolemia, né, do motorista, que foi 0,99, 3 horas depois do acidente. Então, na hora do acidente, deveria estar muito maior do que isso. Quando o delegado
lavrando o flagrante, pediu para que eu levasse o prontuário de atendimento do meu filho. E com esse prontuário ia constar do flagrante lesão corporal, né, de trânsito. O advogado do motorista pediu para falar comigo e disse que se constasse no meu depoimento as lesões corporais, ele não teria direito à fiança, portanto ele ficaria preso pelo menos até a audiência de custódia. E como eu disse, um acidente é algo fortuito, é o que acontece com todo mundo. Era noite, chovia, apesar dele estar numa velocidade de rodovia e não numa velocidade compatível com a via. Mas eu não fiz constar no meu depoimento as lesões corporais. Então ele pagou uma fiança e foi liberado. Ele se comprometeu a pagar pelo menos os prejuízos materiais do meu veículo, mas até essa data eles nunca sequer deram satisfação de dizer assim, como é que vocês estão? Nunca me perguntaram se meu filho estava bem, se ele precisou comprar algum remédio. E depois, investigando, uma pessoa lá de São João, que já trabalhou em outras administrações, me disse que o prefeito, né, o dono do veículo, que já estava cometendo um crime ao entregar o veículo para o seu sobrinho, um crime previsto no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, ele já atropelou e matou uma pessoa dirigindo embriagado. Então, foge da esfera do acidente, não é mais um acidente. Sabe? Do mesmo jeito que o sobrinho dele poderia ter me matado, matado minha esposa e matado o meu filho, dirigindo também embriagado em alta velocidade. Então são pessoas que se consideram intocáveis, são pessoas que se acham melhores do que os demais. E nesse momento eu não posso agir como o cidadão pacato que eu sempre fui, o cidadão cordial que eu sempre fui. Eu tento sempre ver o lado bom das pessoas, sempre tento agir de forma equilibrada, como eu agi até agora. Na verdade, inclusive, eu acredito que estou agindo nesse momento de forma equilibrada, porque ao ler esse trecho do Musashi, né, ele disparou o gatilho de que ficar calado é muito pior, porque essas pessoas estão aí soltas, estão aí cometendo crimes, e se nós ficarmos calados, quem sabe se amanhã ou na próxima semana não será uma pessoa morta, né, por um desses indivíduos. Então eu venho aqui para conversar com vocês a esse respeito, muito ciente, né, de que existem milícias virtuais, todos os políticos hoje têm essas milícias, né, que eu posso sofrer outras consequências, mas que eu não posso me calar. Não é uma questão de guerra pessoal, não é uma questão de ódio, mas é uma questão de que toda autoridade na democracia deve estar sujeita às leis. Nós vivemos ainda numa democracia, então não é o cidadão que deve ter medo dos políticos. Os políticos é que devem ter medo dos cidadãos. Os políticos é que devem saber que quem manda são cidadãos, que quem paga o salário deles são cidadãos. Então eu trouxe esse desabafo aqui para vocês, primeiramente para os inscritos do canal, para me justificar, né, para que vocês saibam por que aqui reduzir a produção do canal, porque aqui eu estou trazendo menos resenhas, e para dizer a vocês que eu vou trazer mais a partir da próxima semana, porque a partir desse vídeo eu considero que isso é uma página virada. Eu vou resolver as minhas questões financeiras, né? Não é uma questão mais financeira apenas, ele inclusive queria que eu entrasse na justiça contra o seguro, né? O seguro dele que não cobriu, foi induzido a erro. Ele informou outro motorista quando fez o aviso de sinistro para o seguro. Então o seguro
foi induzido a erro e aí consertou o carro dele, não consertou o meu. Mas essas questões financeiras passam, inclusive se fosse outra pessoa, se fosse uma pessoa sem condições, uma pessoa sem posses, eu não estaria vivendo isso, ainda não estaria revivendo isso, não estaria perdendo meu sono pensando nisso, porque um acidente é o que acontece com qualquer um, né? Talvez fosse uma pessoa, inclusive, com condições financeiras piores do que as minhas, eu talvez até me oferecesse para ajudar a pagar o conserto de alguma forma. Pelo menos eu estaria preocupado com essa pessoa saber se ela estava bem, se ela estava bem de saúde, né? Coisa que eles não demonstraram em relação a mim e a minha esposa e ao meu filho. Mas o que tira o sono mais é justamente isso, é saber que existem pessoas que se comportam como predadores, né? Pessoas que se consideram melhores do que os outros, que podem inclusive tirar a vida de outras pessoas, né? Tirar o sono de outras pessoas, a saúde, e que nada vai lhes acontecer, né? Que se consideram inatingíveis. Então eu vou pedir a vocês que compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas possível, porque eu não sei quanto tempo ele vai ficar no ar, eu não sei se eles vão conseguir uma ordem judicial para que eu tire esse vídeo do ar. Então compartilhe, principalmente se você conhece alguém da cidade, né, de São João, para que a população saiba quem os está gerindo, né, saiba quem é que tem aí candidato, né, está pedindo voto, como é o comportamento dessas pessoas. E quero dizer a vocês que a partir dessa semana o canal volta ao normal. Eu estou virando essa página com a ajuda de vocês, né, com esse desabafo. Né, eu considero vocês meus amigos, né, esses inscritos aí que estão sempre comentando, sempre curtindo. Vocês são meus amigos virtuais, são aquelas pessoas que eu gosto de conversar, né, que eu gosto de debater ideias. E esse desabafo fecha esse ciclo, né, de quase 2 meses aí de sofrimento psicológico, de sofrimento físico, né, de dores físicas realmente, porque o impacto foi muito grande. O carro dele carregou o meu por 10 metros. Foi um impacto muito grande e uma sorte de eu estar vivo. O impacto foi a 2 centímetros da minha porta, bateu na lateral dianteira do carro. Mais 2 centímetros e talvez eu não estivesse aqui fazendo esse vídeo para vocês. Então, eu estou aqui abrindo o meu coração para vocês, para que a gente possa virar essa página e voltar ao normal do canal, voltar a trazer resenhas. Possivelmente, já na próxima semana eu vou trazer inclusive 2 resenhas, que é para compensar aquelas que não foram ao ar nesses últimos dias. E vamos em frente, né? Estamos vivos, né? A questão financeira resolve, pode ser um prejuízo de 30 mil ou de 30 milhões, e você estando vivo, você corre atrás e resolve. Mas a questão ética, a gente tem que agir, a gente tem que falar, a gente tem que denunciar, porque isso não pode ficar incólume. Ninguém na democracia pode achar que é superior aos outros. Ninguém na democracia pode achar que é intocável. Então, eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo com seus amigos, nos grupos, nos blogs de notícias que vocês conhecerem, nos canais de YouTube maiores também que possam repercutir, para que não só esse político que agiu dessa forma, mas todos os políticos do Brasil saibam que eles não são intocáveis, saibam que eles não são acima da lei, que eles estão aí para cumprir a lei e que só assim se estabelece uma autoridade. A autoridade é aquela que preza pela ordem, porque ela própria age dentro da ordem. Então a gente se vê no próximo Quixotada. Até lá!